Boa noite, bem-vindos a essa live, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do pai e as marcas na nossa alma. Eu acho que é bem propício a gente falar sobre isso logo depois desse Dia dos Pais. Por quê? Porque muitos de nós experimentamos ainda essas dores. Então, bem-vindos todos vocês que estão chegando. Oi, bem-vindos. Vamos falar hoje sobre as marcas da nossa alma, que foram marcadas pelos registros, né? Principalmente por esse pai que nós tivemos. E hoje, gente, vai ser tão lindo a gente conversar. O Marcelo está aqui subindo já comigo, já vai vir para a gente falar. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse papel do pai, as marcas que foram deixadas no nosso coração. E não só essas marcas, mas como nós sermos livres e escrevermos a nossa história. Oi, amor. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Oi, amor. Tá me Oi, vendo tá me bem? vendo? Tô te vendo, tô te ouvindo. Deu uma Pessoal, vão mensagem nova dizendo aqui. se vocês Vamos dar estão vendo, feedback para nós, se estão ouvindo. Aí, falar de Ótimo. pai, então. Falar de pai, Vamos falar de pai que tal, hoje. então? Tá boa ser pai, hein? Né? Olha, é um chamado bem incrível e desafiador, né? É. E se a gente for olhar a maioria dos pais, né, que não tem o Senhor, que não conhecem a Deus, que não foram ensinados no caminho do Senhor, eu ainda acho muito mais complexo. Ah, é? Muito mais complexo, né? Porque a gente Bom, o pessoal acaba. que acompanha a gente, né, Jaque, tem visto que a gente fala bastante daquilo que marca os registros que são, que ficam contidos no nosso coração por causa das coisas que a gente vivencia, né? Então, tudo aquilo que a gente vai acumulando no nosso coração. E quando a gente fala sobre registros, feridas, essa coisa toda, que a gente tem a oportunidade de lidar com essas questões, a gente sempre fala que os primeiros registros acontecem desde a tenra infância, né? Então, aqui vem a resposta, por que então trabalhar com essa história aí de pais e como é que funciona esse título aí, o retrato do nosso pai nas marcas da nossa alma? Gente, quando a gente fala de alma, a gente está falando de toda a estrutura do ser humano, todo aquele motor que te impulsiona a tomar as decisões, a ver o mundo de uma forma como tu vê, né? Sabe que outro dia, já que eu estava assistindo e o pessoal gosta assim, de fazer uns comentários, né, e fazer umas coisas assim, tipo, sei lá, não sei nem como dizer isso, né? Mas o pessoal gosta de dizer assim, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né, gente? Aí, principalmente, assim, se tratando, assim, do contexto mais, assim, contexto cristão, contexto religioso, aí o pessoal sentando lenha, dizendo o seguinte, não, só tem uma verdade, porque não tem esse negócio que cada um tem a sua verdade, isso é antibíblico, isso não tá de acordo com a palavra de Deus. Gente, eu entendo que existe uma verdade, que ela é bíblica, que ela é fundamentada no Senhor, e isso tudo. Agora, a gente não pode negar que cada pessoa tem uma perspectiva, né? Porque quando a gente nega o problema, a gente não vai conseguir lidar com as questões que precisam ser lidadas. Sabe E esse que... tem sido o grande desafio hoje, né, Marcelo? As Exatamente. Só para pessoas. concluir esse pensamento, então, Jaque. Então, a gente não está aqui fazendo apologia, dizendo que todo mundo, cada um tem a sua verdade e cada um vai fazer aquilo que acha por bem fazer. Não, a gente está dizendo sim, existe uma verdade que ela é absoluta, ela é eterna, ela é imutável. Agora, todos nós temos contextos diferentes, temos situações diferentes, temos vivências diferentes que marcaram a nossa vida de uma maneira diferente. Portanto, todos nós temos uma forma de ver o mundo diferente. A mesma coisa que acontece para mim, acontece para a Jaque, a leitura que cada um de nós faz dessas situações e cada um de vocês, ela é única, né? Por que ela é única? Porque vocês têm a forma de vocês de ver o mundo, né? Então, dentro desse contexto que eu quero dizer, cada um tem a sua verdade, né? E a gente está aqui para falar o quê? Falar que essas verdades que cada um tem, a forma como a gente muitas vezes carrega marcas, registros, elas precisam ser trabalhadas. Porque, de novo, gente, uma ferida que não for tratada é uma ferida aberta, que vai trazer o quê? Vai trazer danos para o corpo.
assim como uma ferida no corpo físico, quando ela não é tratada, o que acontece? Ela pode infeccionar e uma infecção generalizada, ela leva uma pessoa à morte. Da mesma forma, aqueles registros profundos do nosso coração, eles precisam ser, em primeiro lugar, reconhecidos, em segundo lugar, trabalhar com eles, da forma como a gente já tem falado aqui e anunciado. E hoje, nesse contexto de pai, não é diferente, né, Jaque? Na verdade, nós acabamos saindo de um Dia dos Pais. E o que acontece nesse Dia dos Pais? Se a gente já tem a nossa família, o nosso marido, os nossos filhos, às vezes a gente fica, né, envolto naquela celebração, ou às vezes a gente vai e participa de uma celebração maior. Se o nosso relacionamento com o nosso pai, né, nosso pai terreno, pode ser biológico, não, padrasto, ou alguém que nos criou, ou a representação de pai para nós, talvez é um vô. O que começa a acontecer? Né? A gente evita por causa das dores e às vezes a gente já nem celebra mais esse dia. Né? A gente já, ele é tão dolorido, só em pensar. E não só dor, Marcelo, uma das coisas que as pessoas têm muito forte não é só dor, é ira, é raiva, sabe? É uma ferida tão profunda que só o pensar em celebrar aquela pessoa, aquele dia, não é digno daquela pessoa. Então, entender que a nossa vida está marcada por essas feridas, e não só isso, falar um pouquinho como essas feridas hoje têm sim, por mais que eu tente esquecer, passou, glórias a Deus, hoje é eu, é o Marcelo, é as crianças, a gente não tem nada nos afetando que um dia talvez nos afetou. Essa é uma forma um pouco pequena de se olhar, né, Marcelo? Porque nós estamos sim com registros dentro do nosso coração e que a gente está olhando o mundo, se relacionando com as pessoas a partir desses registros. E quando o Senhor veio e diz, Jaque, eu vou pegar essa esponjinha aqui, ó, e eu vou limpar esse coração, vou fazer ele mais alvo que a neve. Eu vou pegar o meu sangue, eu vou limpar ele, eu não vou deixar nada ali. E é isso o desejo de Deus, porque quando essas marcas estão ali, a gente evita, a gente não quer, mas está diariamente conosco, né? Então, bem-vindos todos que chegaram agora. Pessoal, boa noite. O pessoal tá dando oi aqui. Olha só, tô vendo aqui a galera do Antigo, uns amigos meus aí, Eduardo Miller. Boa noite, bom tê-los aqui. Nick, pessoal todo aí que eu não tô nomeando aqui. Vive, oi para todo mundo. Pessoal, sejam bem-vindos. Então, a gente está falando hoje sobre esse tema aí, né? Como os nossos pais, né? Como o retrato dos nossos pais causam, então, registros, marcas na nossa forma de ver o mundo, na forma como a gente age. E que precisa... Principalmente o pai, né, Marcelo? Principalmente a figura paterna. Exatamente. Hoje nós temos que focar nele. Porque foi Dia dos Pais. Gente, aí no Brasil é Dia dos... Aqui eu celebro o Dia dos Pais 2 vezes por ano. É bem confuso, né? Mas é muito legal, né? Eu ganho o dia do parabéns, papai, 2 vezes por ano. Enfim. Gente, deixa eu falar aqui, ó. Quero começar essa nossa live. Não quero que as nossas lives de terça sejam extensas, sabe? Quero que a gente vá direto ao ponto, que tu saia daqui, uau, peguei uma chave. Então eu quero te convidar, fica aqui com a gente. Nós vamos fazer essa live em 20, 30 minutos no máximo, porque a gente quer conversar, mas a gente quer dar chaves para vocês. E a primeira coisa que a gente vai estar conversando hoje são sobre os 3 papéis fundamentais que o pai tem na nossa vida e 3 coisas que são instaladas em nós se nós tivermos essa função bem exercida. E vale a pena dizer, o nosso objetivo aqui hoje não é tocar pedra na paternidade dos nossos pais, é olhar para nós. Hoje eu estou falando com adultos. Esse aqui não é um canal para crianças, não é um canal para adolescentes, né? E talvez muitas pessoas mais novas, adultas, ainda não têm consciência da importância de trabalhar o seu coração e como afeta. Então, normalmente as pessoas que estão aqui, elas já têm uma noção de que eu sou um adulto, eu sou responsável pela minha vida, eu sou crente, eu amo Jesus, eu sei quem Ele é, mas a minha vida está marcada por alguma coisa que eu não sei. Eu estou enfrentando insegurança,
eu estou enfrentando medos, eu estou enfrentando confusão, eu estou enfrentando, até fiz uma lista aqui, dificuldade de confiar, eu estou passando por algumas coisas e eu não sei exatamente o porquê. Então vamos falar, Marcelo, um pouquinho sobre esses 3 papéis que o pai, então, tem a função de desenvolver em todos nós, os filhos? Ótimo, ótimo, ótima introdução, já que eu só queria falar uma coisa. O que todos nós temos em comum é o quê? A pessoa vai falar assim, todos nós temos Deus por pai, né? Ótimo, não. Primeiro, todos nós temos Adão por pai. Essa é a nossa coisa em comum, né? Antes da cruz é Adão por pai. Então, se a gente for realmente assim querer criticar alguém, todos nós estamos nessa mesma condição. Eu, por mais que eu me esforce para ser um ótimo pai, um pai que reflita realmente o coração de Deus para os meus filhos, eu sei que vai acontecer um dia onde eles vão precisar conhecer o pai perfeito que eles têm, né, que é o nosso Deus. Agora, enquanto eu estou nessa responsabilidade, nessa incumbência de ser pai dos meus filhos, eu vou fazer o meu melhor. Agora, por que eu falo isso? Eu falo isso justamente por isso, gente. Não existe pai perfeito, tá? Então a gente já começa com essa plataforma. Não existe pai perfeito. O que nós vamos falar aqui são feridas, né, que acontecem por causa dessas imperfeições, né? Então, o papel do pai. O que seria o papel do pai? Primeiro ponto seria proteger, né? Trazer um senso de segurança para a família, para os filhos. E como é que a gente pode caracterizar isso, Jaque? Vamos lá. Como é que o pai protege? Eu acho que a gente precisa ver, né? Tu tá me perguntando, amor? Ou... Sim. Tá. A gente vê que essa proteção, ela é natural do homem, física, né? Ai, meu Deus, tem um bicho aqui. Aqui em casa é assim, tem um bicho, Marcelo, que vai. Eu me lembro que na minha casa era o meu pai, essa proteção física. Mas ela não para aí. E eu não quero dizer que todos vocês tiveram essa proteção física. Alguns de vocês tiveram situações onde o pai não pôde proteger fisicamente vocês. Ou ele estava ausente, ou ele nunca estava presente, ou ele nunca, na verdade, esteve com você, ou ele esteve doente, ele nunca pôde fazer esse papel, ou ele foi sempre levado em consideração como aquela pessoa que não tem condições de cuidar da casa. Indiferente do que aconteceu, essa é uma das funções, cuidar, proteger fisicamente de cada um de nós. Outra proteção é emocional, né, Marcelo? É aquela proteção que tu sabe, o pai está em casa. Eu me lembro que tem uma sensação, Marcelo, muito boa que eu tenho do meu pai, muito, muito. Eu me lembro que ele vinha no meu quarto, ele sempre matava todos os mosquitos. Toda noite do verão ele entrava, a gente já estava dormindo, eu estava naquele meio sono, ele ia lá, ele matava todos os mosquitos. Parece tão bobo, mas era uma proteção, sabe, uma segurança que eu tinha de que eu estava protegida, ele estava ali em casa cuidando de mim. E às vezes muitas pessoas não tiveram essa experiência, não a esse ponto. Então essa proteção emocional de também saber quando alguém se levanta contra ti, quando teu irmão vem e fala alguma coisa para ti e que não deveria ser permitido, né? Não é assim que se fala com a tua irmã, aquela proteção, né? Talvez pega no pé, faz aquelas coisas, mas a verdade, Marcela, é que muitos de nós não tivemos isso. Talvez foi o nosso pai que mais pegou no pé, que mais criticou, que mais... Então, esse senso de segurança, que a gente vai chamar de uma segurança principal, é um pilar do nosso desenvolvimento, né? O papel do pai faz isso muito forte em nós. A sensação de que eu estou segura. Muitas pessoas que a gente tem atendido, né, já que a gente consegue ver que realmente assim foram marcadas por insegurança, instabilidade no lar, inconstância. Muitos pais, por mais que tiveram presentes em casa, era como um pai ausente, né? Estava lá só como um retrato, porque parece que não participava de nada. Então são muitos casos que a gente atende que vem com essa mesma demanda, né, Jaque? A falta da segurança, desse senso de estar protegida, né? Exato. E isso não é só para mulheres, não. Sabe, essa proteção, ela é completamente necessária na vida do menino também. Às vezes a gente pensa, né? E a gente tem esse machismo que vem na nossa criação, onde não, tem que proteger a menina. E às vezes não se dá conta da proteção necessária, da segurança que é passada
para o menino também, né? Muito Outra bom. segurança, outra parte da proteção, Marcelo, também é uma proteção espiritual. E Uhum. aí nós temos a maioria dos nossos pais que nem conheceram o Senhor, que nem sabiam disso. E nós temos aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, nunca aceitaram essa responsabilidade ou nunca nem sabiam como fazer. Então, aquele aprendizado que é passado de pai para filho, nessa área espiritual, também foi um pouco capenga, né? E não nos deu a segurança de saber quais os nossos princípios, quais os nossos valores. Né, Marcelo? A gente ministra muitas mulheres, elas vêm para nós e elas dizem: nossa, se a minha família tivesse me ensinado isso, se eles tivessem me dito a preciosidade que isso é, eu Uhum. não sabia, era tratado com descaso. Então, a gente vê que esses valores, esses princípios também são passados, né, pelos pais. E eu ouvi uma coisa que eu acho bem interessante, Marcelo. Ele disse o seguinte: talvez os teus filhos não vão ter a mesma profissão que tu, mas com certeza os teus filhos vão ter os valores que você teve. E às Uhum. vezes, o ter valor não é só não ter, é a falta de valor. Ter valores é o que é prioridade para essa família, para esse pai. O que ele está mais preocupado, né? A nossa fase da adolescência é aquela fase que parece que a gente põe os óculos e a gente sabe exatamente qual é a prioridade, no que eles estão preocupados ou não, parece que fica estampado para nós esses valores do nosso pai. Então, proteção é a primeira coisa. E o que produz em nós, caso nós não tivemos sentido essa proteção, é insegurança. Eu não sei, eu não sei se é seguro, eu não consigo pular, né? Eu tenho medo até de agir em fé. Será que Deus vai estar lá se eu pular, se eu agir? Então, essa insegurança que a gente tem, muitas vezes, vem desse lugar. Exatamente. Então, muitas vezes a gente se sente como crianças, né, Jaque? A gente fica estagnado numa fase da nossa vida, aonde naquele momento, daquela fase da nossa vida, onde tudo que a gente precisava ter recebido é esse senso de proteção, esse senso de segurança, que está tudo bem, a gente se sente como aquela criança que não recebeu aquilo, portanto, aquela área da nossa vida fica praticamente estagnada, né? E aí são adultos que vêm para trabalhar com essas questões e ficam se perguntando, mas por que eu ajo de maneira tão infantil? Quando muitas vezes a resposta se encontra justamente ali, né? Esse senso de segurança, de proteção que foi desprovido, né, durante a tenra infância. Verdade. E aí, Marcelo, o que acontece? A gente vem para o Senhor com uma falsa ilusão, onde eu vou dizer, graças a Deus, eu não preciso ter nada mais a ver com meu pai, ele já está lá longe, já perdoei, agora eu tenho um pai celeste, e que é verdade, mas eu apenas abafo toda essa dor, e eu nunca peguei essa dor de dentro e entreguei para o meu pai celestial. Né? Eu nunca fiz nada com isso, eu apenas abafei. E a minha religiosidade, pelo menos o meu entendimento, é que hoje eu tenho fé, hoje eu sou um adulto, hoje eu não preciso mais lidar com isso. Né? E a verdade está aí para todos nós. Doenças emocionais, doenças mentais, doenças físicas, porque a gente não quer olhar, porque a gente foi ensinado que não precisa. Está tudo debaixo da cruz. E essa é uma das grandes causas que hoje eu e tu, né, Marcelo, temos trabalhado para fazer o entendimento e uma separação saudável. O Senhor conquistou tudo na cruz. Ele já levou cada uma dessas feridas nossas, tudo. Não existe mais nada que eu e você podemos fazer diferente do que ele fez. Agora, ao mesmo tempo que a salvação foi conquistada na cruz e eu preciso apropriar, receber, aqui dentro eu preciso tomar uma decisão, cada uma dessas feridas eu também preciso pegar e entregar. E não é aquele pega esse pote, né, de dor, de ferida do pai e joga para lá. Por que não? A forma que eu vejo o mundo tem a ver com isso. A forma como eu te vejo, Marcelo,
tem a ver dessa forma? A forma como eu vejo o meu Pai Celeste, como eu vejo as pessoas que eu então começo, dentro de uma estrutura religiosa, organização de igreja, me submeter. E aí eu começo a projetar tudo isso, eu começo a ter expectativas, a minha mente já vai, olha só, ele vai me deixar, olha só, eu não estou segura, eu preciso fazer por mim, eu preciso, entende? E as mulheres e também homens. Então, entender que essa parte da segurança, da proteção, é completamente necessária. Segunda. Ok, antes da segunda, só falando sobre homens, né? Com certeza, os homens, eles têm a tendência, como pais, então, de reproduzir exatamente a mesma forma de paternidade que receberam. Aquela palavra, aquele dizer que a gente ouve bastante, né? Ah, meu pai não me deu isso porque ele também não recebeu. Ou meu pai me deu tal tratamento, tal ensino porque assim ele recebeu. Em outras palavras, ele fez o melhor que ele podia dentro daquilo que ele sabia, né? Então, de certa forma, a tendência do homem é reproduzir o mesmo padrão de paternidade para os seus filhos, né? Segundo ponto, prover. Perdão, promover. Prover a terceira. Já dei o... Ok, promover. Promover, em primeiro lugar, identidade. Sabe quando a gente diz assim, ó, o pai, ele lança o destino? Eu lembro que tem um pregador que ele gostava de botar fotos assim dele jogando os filhos dele pro ar, né? E ele botava aquelas fotos e ele dizia o seguinte, esse aqui é o papel do pai. O papel do pai é lançar um destino pro filho. E obviamente falando do nosso pai celestial, né? Mas também funciona assim pro pai terreno, onde o pai ele afirma, ele dá uma direção, além da segurança, da proteção, tudo isso, ele dá um destino, ele diz, meu filho, tu pode, tu consegue, filha, tu consegue, tu é linda, tu é desejada, tu é a filhinha do papai, tu é cuidada. E ele libera um destino, ele libera, ele dá suporte, ele promove, então, né? É Então ele incrível, promove... Marcelo, porque é o papel do pai poder ver o que Deus colocou no filho e chamar isso à existência. Pensem nisso. Nós não estamos falando de algo utópico. Eu estou dizendo que é isso, essa família que o Senhor destinou na eternidade, onde o pai é aquele que vê, uau, eu já estou vendo os dons que tem aqui no meu filho, na minha filha, e eu vou chamar isso. A gente tem isso, por exemplo, olha só como a gente faz isso. Sabe aquele pai que ele olha e ele diz, nossa, esse guri tá jogando um futebol bom. Eu vou botar ele numa escolinha. É isso que ele faz, né? Ou, nossa, eu tô notando que ele tá gostando de um instrumento, tá gostando de música. Vamos botar o guri para aprender. O que ele está fazendo ali? Ele está identificando e ele está promovendo, ele está dizendo, tu sabe, tu pode, tu consegue, eu estou do teu lado e nós vamos e tu vai ficar melhor ainda. Me lembro de uma mulher que a gente ministrou, ela dizia o seguinte, eu estou perdida. Eu não sei, eu não sei. E hoje, uma das gerações com maior falta de paz, né? Não só fisicamente, que também é grande, mas emocionalmente, nós temos aí uma geração toda. Eu não estou falando só dos novinhos, eu estou falando da gente. Uma geração que não sabe para que veio, mesmo sendo crente, não sabe o que o Senhor chamou eles para fazer, não consegue ver destino nas suas vidas. E aqui está um ponto importante. Eu me lembro que nós ministramos também uma família e somente um dos filhos ele teve sucesso, né? E a gente vai chamar aqui um sucesso financeiro. E todos os demais filhos não. Ao olhar a história de vida desse rapaz, o que acontece? Ele era o preferido do pai. Ele era aquele onde o pai declarou destino, onde o pai colocou o olho, onde o pai diz, esse aqui vai dar certo, né? Então, o que às vezes é bem triste para alguns de nós, porque a gente vê isso nos nossos irmãos, a gente experimentou esse tipo de coisa, mas é interessante, né? É muito interessante, porque, na verdade, é liberar uma bênção, né? O pai libera a bênção para promover um destino para os seus filhos.
E é justamente isso que aconteceu nesse caso específico que foi citado aqui, né, Jaque? Da administração desses familiares. Foi bem interessante realmente ver o poder da bênção liberado sobre um dos filhos que deu destaque naquela área, né, na área profissional, em relação aos demais irmãos. É bem interessante. E com certeza é uma outra área de dores, porque muitas vezes a gente tem que lidar com questão de favoritismo na família, onde um foi mais privilegiado do que os demais. Então, todas essas questões, elas também agregam marcas, feridas, registros que acabam Porque limitando a nossa vida. além de declarar esse destino de bênção, o que muitos de nós recebemos foi um destino de maldição. Também. Palavras muito duras, tu nunca vai ser nada na vida. Para ti, nada vai dar certo, né? Tu não vai conseguir nada. Fora todos os palavrões, né? Tu vai ser que nem fulano, tu vai ser que nem fulana. E a gente vive debaixo, muitas vezes, dessas declarações, Marcelo. Alguns de nós acredita que a gente não tem nem como sair debaixo disso, porque, poxa, meu pai que declarou. E olha que interessante, existe restauração, existe sim, como a gente trazer para a cruz, Senhor, realmente o destino que o meu pai declarou sobre mim é de morte. O destino que ele declarou, ou não teve declaração de destino nenhum do meu pai para mim. Uhum. E isso hoje tem marcas, né? Marcas de rejeição, marcas de sensação de eu não sei quem eu sou, marcas de falta de destino, onde eu talvez estou mudando, sempre tentando uma coisa nova, eu nunca me satisfaço, nada nunca tá bom, parece que eu estou sempre em busca e eu ainda não encontrei. Exatamente. Terceiro ponto é prover. Um terceiro ponto. Primeiro ponto, então, proteger. Segundo ponto, promover, lançar, dar destino. E o terceiro ponto seria prover. Prover o quê? Em primeiro lugar, confiança. O pai vai prover confiança. E como é que ele faz isso? O papel do homem é justamente isso, né? Ir para fora, o homem é o que vai caçar e a mulher é que realmente vai cozinhar a caça, né? Então, assim, olhando assim por uma perspectiva, assim, só uma brincadeira, por exemplo. O homem traz o esperma, a mulher fecunda aquilo tudo, né? Faz o processo de gestação por 9 meses. Então, o homem provê. O pai, ele provê. Ele continua provendo. Não é somente o esperma, mas o pai, ele provê. E ele provê o quê? Ele provê todo um senso disso que a gente já colocou até então, né? De proteção, segurança em nível físico, emocional, espiritual. E promover, declarar uma identidade, declarar bênção, declarar um destino para os seus filhos para que eles sucedam na vida, em todas as áreas. Então, ele provê confiança. Quer abordar um pouquinho mais sobre isso, Jaque? Na verdade, com a provisão do pai, gera em nós essa confiança, né? Eu não sei vocês, mas chegar em casa e tu não ter que te preocupar com o que tu vai comer, tu não ter que te preocupar com o que tu vai vestir, isso gera um senso de confiança. Eu não preciso dormir preocupada com amanhã, né? Como criança. Eu não preciso me preocupar se eu vou ter um teto sobre a minha cabeça amanhã ou não. Porque o meu pai, ele está provendo. Esse é um papel do pai. Agora, o que começa... E aqui a gente não está dizendo também não é o papel da mãe, também não é o papel da esposa. Nós estamos, assim, fazendo um zoom para o papel do pai hoje. Exato. E quando essa provisão de presença, de tudo que é necessário fisicamente para esse filho acontece, é uma sensação de que está tudo bem. Sabe aquela sensação? Está tudo bem. Nesse lugar, a ansiedade não existe. Nesse lugar, a tranquilidade e a paz habita. Nesse lugar é a certeza de que pode estar chovendo, de que pode estar batendo tudo, aquele vento, aquela ventania, mas a gente sabe, calma, o pai está aqui. Calma, essa eu posso confiar que ele está aqui. Mas aqui está uma das outras coisas que talvez muitos de nós não experimentamos, Marcelo. Primeiro, se a gente não teve
né, um pai na nossa vida, a nossa mãe, além de todas as funções que ela teve que exercer, ela ainda teve que exercer essa função de provedora principal, né? Uhum. Ou única provedora. E aí as coisas ficam mais difíceis, né? Ficam bem mais difíceis, bem mais complexas. Não significa que vai ser ruim, mas sim, muda um pouco. E aí nós também temos o fato de que alguns têm o pai físico presente, mas esse pai talvez ele está lidando com depressão, ele está lidando com alcoolismo, ele está lidando com jogos de azar, ele está lidando com priorizar todas as outras coisas, talvez outras famílias, outras mulheres, e não a própria casa. Hum. Então ali nós temos essa sensação de que eu não posso confiar. É eu, e é ali que a gente desenvolve as coraças mais duras da nossa vida. Aquela coraça que muitas vezes nos faz ir bem longe. Eu por mim, eu que vou ter que fazer as coisas, mas também nos impede de viver relacionamentos profundos, de viver o que é realmente dar e receber amor, de experimentar, sabe? Aquele confiar. Confiar não é para todos, né? Quantas Não é? pessoas têm medo de confiar? Hum. Quantas pessoas têm dificuldade de confiar? Confiar em Deus, confiar no cônjuge, confiar nas outras pessoas. É E aí, verdade. pessoal, faz sentido? Amorzinho, quer falar um pouquinho, talvez, como é que a gente pode, caso algumas pessoas experimentaram essas marcas, né, Todos na nós, sua em vida? diferentes níveis, na verdade, acabamos experimentando isso, porque, de novo, os nossos pais não foram perfeitos. Em uma área ou outra, eles sempre vão falhar, com certeza, né? Então, se você identifica qualquer uma dessas áreas, sabe, sendo assim, uma dor latente, talvez dentro do seu coração, se tratando do seu relacionamento com o seu pai essa noite. É isso que esse nosso tema, esse é o nosso foco, tá? Então, se isso tem a ver e está relacionado contigo, em primeiro lugar, a gente trouxe as más novas, né, as notícias ruins, para agora a gente poder dizer para vocês a esperança. Né? Coisa boa que é a esperança. E como é que essa esperança ela acontece? Gente, em primeiro lugar, ela acontece com reconhecimento. É sair da negação, é sair dessa história, a cruz pagou tudo, o preço de Jesus já pagou tudo, né? E está tudo no passado e isso já não me afeta mais. Gente, continua afetando. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Como eu tenho agido? Por que eu tenho tido essas limitações? Por que eu não tenho experimentado romper nessas áreas da minha vida? Por que eu tenho experimentado sempre essa estagnação? Por que eu não consigo ir além? Por que eu fico sempre me comparando? Por que eu me sinto tão inferior? Por que eu me sinto tão inseguro? Por que eu me sinto tão sem propósito, tão sem vida? Então, gente, a resposta é sim, tem esperança. Então, sair da negação, reconhecer, esse é o primeiro passo. E para fazer isso, a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de confiança. A gente vai precisar confiar que Deus, ele provê, em primeiro lugar. Fazendo agora o contraponto, né? No terceiro ponto, prover. Deus, ele provê. Ele já proveu, na verdade, tudo que a gente precisa. Ele já pagou um preço perfeito para que a gente pudesse ter todos esses registros, todas essas feridas do nosso coração saradas, ligadas, assim como Davi diz nos Salmos, né? Ó Deus, tenha piedade de mim e sara as minhas feridas. Liga essas chagas. Então, ele já fez isso. A obra foi completa. Agora eu preciso reconhecer. Isso tem estado dentro de mim. Essa tem sido uma área de registro de dor latente na minha vida que tem me impedido hoje de viver aquilo que eu sei que Deus tem para mim. Eu sei que tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais para minha vida e eu não tenho experimentado isso. Eu não tenho experimentado a vida em abundância, né, que Jesus promete. Então, essa é a boa notícia. Sim, Deus já proveu e a gente pode ter acesso a isso. Como? Porque além de prover, ele promove. Ele promove o quê? Ele promove para nós uma forma simples de acessar isso, que é tendo acesso a ele. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente pode entender que se nós somos a imagem e o reflexo, a semelhança de Deus, ele já instalou tudo isso dentro de nós, a realidade de quem nós podemos ser e que nós, na verdade, já somos nele. Então, a palavra diz em 1 João 3,2,
Amados, agora sabemos que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando nós o vermos assim como ele é, falando de Jesus, que foi a perfeita imagem e representação de Deus Pai, nós nos tornaremos a mesma imagem, assim como ele é, né? Então, aqui está falando o seguinte, que nós já somos filhos de Deus. Nós já temos tudo isso instalado dentro de nós. Já foi provido. Agora ele está promovendo algo. O que é esse algo que ele está promovendo? É uma conscientização que existe um nível superior. Que o nível que eu estou vivendo hoje não é o melhor nível. Não é aquilo que Deus proporcionou para mim. Então eu entendo que existe um lugar onde Deus ele deseja me instalar. Ele deseja me investir como pessoa, como pai, como filho, como filha, como marido, como esposa. Qualquer nível de influência na sua vida. Então, tendo reconhecimento, tendo a noção da promoção, porque a obra é completa e eu já sou completo nele, e eu posso partir então para o primeiro ponto, que é realmente trazer esse senso de segurança que abraça, que traz de volta. Então, tendo essa perspectiva em vista, né? Primeiro lugar, Deus já proveu tudo que a gente precisaria. Ele está promovendo, ele está anunciando para nós aonde é o lugar que ele tem para cada um de nós como pessoas, a nossa identidade, aquilo que ele deseja, anseia para nós, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E em terceiro lugar é simplesmente abraçar e dizer, Senhor, eu aceito. Senhor, nesse momento eu quero liberar perdão, eu confio em ti, eu confio na tua proteção, eu libero, então, perdão. Quando a gente libera perdão para alguém, a gente está dizendo, isso que fizeram para mim não foi certo. Não deveriam ter feito isso. Ou eles deveriam ter feito tal coisa e não fizeram, não tiveram presentes por mim. Então a gente está reconhecendo que houveram faltas de outras pessoas para conosco. E ao fazer isso, a gente está confiando que Deus vai proteger a gente. Como é que isso acontece? Porque não é fácil perder algo. E o perdão é isso. O perdão é perder uma batalha. É dizer, Senhor, meu coração estava armado, estava ferido contra aquela pessoa e eu desejava justiça. Ainda que inconscientemente, essa é a realidade quando o nosso coração está ferido. A gente deseja justiça. E para perder uma batalha, a gente precisa confiar que Deus vai nos proteger. Olha só que interessante. Todos os pontos que a gente cobriu, eles vão levar a gente nesse mesmo ponto, aonde que é o lugar que Deus tem para colocar vocês como filhos e filhas. Que incrível. É incrível porque, na verdade, o Senhor está nos convidando. Ele é o Pai perfeito. E uma das coisas mais lindas é saber que todas as áreas que me faltou, que eu não tive segurança, que eu não tive proteção, que eu não tive identidade, eu posso hoje acessar nele. Como o Marcelo disse, já existe ali. Eu preciso chegar diante dele, do meu papai, e dizer, Senhor, está doendo. Olha as marcas, os registros. Hoje, a forma que eu vejo os homens, a forma que eu vejo uma pessoa em autoridade, a forma que eu espero que a vida seja para mim, dá uma olhada. Olha os meus pensamentos, olha as minhas expectativas, olha os relacionamentos como estão. Eu peço, Espírito Santo, que tu venha. E eu entrego, como o Marcelo disse, eu perdoo, eu libero, eu peço que tu venha. Muitas vezes esse perdão não consegue ser liberado até que o Senhor venha e comece a declarar quem Ele é para ti, como Ele te vê. Sabe, Ele vai lá naquele momento de dor. Dá essa oportunidade para Ele, naquele momento de dor, naquela imagem que tu lembra ainda lá na frente da tua casa, aquela imagem que tu lembra lá naquele dia que tu acordou e tal coisa aconteceu, ou quando tu voltou para casa da escola e te avisaram aquilo, sabe aquele momento? Senhor Jesus, vem aqui agora. Isso aqui tá doendo demais. Quais as mentiras que eu tô crendo aqui? Quais os julgamentos que eu tô levando no meu coração por causa disso, que hoje estão afetando a minha vida? Não tem mais nada agora a ver com eles necessariamente, a minha vida está sendo afetada. E eu não quero mais isso. Então eu coloco diante dele e eu digo, Pai, vem ser o que eu preciso. Eu já contei várias vezes para vocês, uma fase da minha vida eu só conseguia fazer uma oração. Abba, Pai, eu pertenço a ti. Eu não sabia mais nem o que orar.
Abba Pai, eu pertenço a ti. Nessa declaração eu estava dizendo, tu é o meu pai. E segundo, eu pertenço, eu estou dentro de ti. Só faz, só vem. Eu não sei mais nem como orar, nem o que fazer. Mas a posição do nosso coração, sabia? Não é a palavra certa necessariamente. Quando a gente se posiciona e a gente diz, Deus, não dá mais. Eu quero, eu preciso que tu venha. A minha vida está sendo marcada. Aquilo que eu mais odiei, aquilo que eu mais rejeitei, aquilo que mais me machucou, parece que continua estampado em todos os passos que eu dou. É o momento de se livrar desses grilhões e dizer: tu não tem mais poder sobre mim. Não necessariamente o nosso pai, mas a rejeição, a insegurança, os medos, a desconfiança. Talvez essa é a herança que tu teve. Mas nós fomos colocados numa nova família. Olha que lindo! O Senhor nos comprou e Ele diz: eu vou te adotar. Tu vai vir para uma nova família. E nessa minha família tem amor. Nessa minha família não tem chacota. E alguns de vocês podem até estar experimentando isso dentro da casa de Deus. Mas o nosso Deus não é assim. Tá? Ele é mal representado às vezes por todos nós, os seus filhos. Mas eu quero te dizer, entra para dentro do coração do teu Pai celestial. E começa a dizer, vem, eu permito que tu entre. Eu permito que tu venha. Porque Ele é tudo o que faltou, tudo que foi bagunçado, tudo que ainda parece que é uma pecinha que está faltando. Ele é. Ai, que lindo! Que delícia! Então, gente, é isso aí que nós temos para vocês hoje. Acho que seria um pecado a gente encerrar essa live sem dar uma oportunidade de estar orando junto, né, Jaque? Acho que sim. Vamos fazer isso então? Gente, é tão simples, mas é tão profundo. Vamos lá então. Papaizinho, pode dizer papai. É que Jesus ensinou, quando perguntar para Jesus, Jesus, como é que a gente deve orar? A primeira palavra que ele fala é Pai Nosso, né? Porque era essa forma como ele se relacionava com o Pai. Abba, né? Então era essa forma como ele ensinou. Por isso que a gente pode falar papai, meu papai, pai, a forma como se sentir confortável. Meu pai, nesse momento eu venho a ti. E eu quero reconhecer diante de ti que o meu coração tem guardado registros daquilo que me faltou, daquilo que foi feito contra mim, de coisas e formas que o meu pai terreno não te representou como ele deveria ter representado. Pelas suas faltas, pelas suas culpas. E, Senhor, diante de tudo isso que o Senhor conhece, que está dentro do meu coração, nesse momento, eu quero trazer diante de ti, diante da tua cruz. Nesse momento, eu gostaria que vocês pudessem visualizar, vocês trazendo o seu pai terreno, vivo ou morto, vocês pudessem visualizar isso, trazendo ele diante do Senhor Jesus e falando, Senhor, o meu pai pertence a ti. E junto com ele, eu oro para que tu venha e cure cada uma dessas feridas, cada um desses registros, cada um desses pedaços do meu coração que estão à parte. Que o Senhor possa tocar sobre cada uma dessas áreas no meu coração e promover a tua cura, promover restauração, de forma que eu venha ser uma pessoa completa, íntegra, no coração, que eu possa ser uma pessoa madura, bem desenvolvida, como o Senhor sonhou que eu pudesse ser. Eu recebo de ti, Senhor. Eu recebo a proteção que eu não tive. Eu recebo, Senhor. Eu recebo identidade, eu recebo propósito, eu recebo o teu destino sobre a minha vida. Senhor, eu recebo de ti uma nova herança que eu não tive. Muitos aqui talvez perderam, tiveram batalhas com herança. Eu quero dizer que no Senhor você tem uma herança nova. Senhor, eu recebo de ti a capacidade de poder confiar. Primeiramente, confiar em ti, Senhor. Porque quando a gente confia em ti, não tem batalha que pode ser perdida, Senhor.
Senhor, eu agradeço porque cada um de nós podemos estender a mão diante de Ti e declarar, Senhor, eu escolho andar contigo, eu escolho segurar a Tua mão. Eu não consigo entender a situação que eu me encontro, não consigo entender o contexto, eu não consigo ver um fim nesse túnel escuro. Mas nesse dia, nesse momento, eu escolho confiar em Ti. Confiar que Tu pode me guiar, que Tu pode cuidar de mim e que Tu vai prover tudo aquilo que eu preciso, Deus. E nesse momento eu também coloco, Senhor, gostaria que vocês pudessem colocar diante de Deus as minhas necessidades atuais, necessidade financeira, pagar as dívidas, talvez um reconciliamento num relacionamento familiar. Começa a colocar para o Senhor essas causas às quais vocês têm sido, muitas vezes, perdido o sono por conta disso. Sabe, vocês estão confiando a fazer isso. Esse é o nível mais profundo de confiança, quando a gente consegue confessar isso para Deus, colocar para Ele, verbalizar os nossos sentimentos em oração. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és Pai. E Tu não é qualquer Pai, Senhor. Tu és perfeito. E Tu és poderoso o suficiente para prover tudo aquilo que cada pessoa aqui, Senhor, nesse momento, depositou diante de Ti. Obrigado, Senhor, pelo perdão liberado aos pais. Obrigado, Senhor, por declarar que Tu tens um lugar de honra a colocar cada um dos Teus filhos e filhas, um lugar de propósito, um lugar que o Senhor tem um destino reservado, que foi escrito antes da fundação desse mundo, é o que a palavra diz. Muito obrigado, Deus, porque Tu és verdadeiro e que nós podemos confiar em Ti. Senhor, vem sobre as nossas famílias, vem sobre os nossos lares, restaura, Senhor. Muito obrigado, nós Te damos toda a honra, Senhor, toda a glória, e Te agradecemos por ser um Pai tão bom. Ensina-nos a Te conhecer cada vez mais, Senhor, como um Pai presente nas nossas vidas, na nossa família e em tudo aquilo que a gente vier a fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Essa live fica gravada, podem assistir se vocês chegaram um pouquinho depois. E coloquem nos comentários, falem para nós o que vocês amaram nessa nossa conversa. Deus abençoe. Tchau, tchau.